Salve, salve tradeiros, tudo beleza, galera? Maroja aqui na área para mais uma atualização do BTC. Vamos dar uma atualizada nesse mercado que está extremamente volátil. Todas as quedas que a gente tem comprado têm dado excelentes respostas aí com o preço. Essa é mais uma, porém tem uma grande questão. Será que a gente reverteu a tendência do mercado, pelo menos para uma correção de um tempo gráfico um pouco maior, quem sabe? Ou será que isso daqui foi de novo mais uma oportunidade de compra para levar esse preço bem acima, né? Vamos discutir essas possibilidades. Eu já atualizei todas as minhas contagens em Elliott. Eu vou falar sobre TPO, mostrar para vocês os meus níveis chaves no gráfico e entender quais são as maiores probabilidades no mercado, beleza? Não é segredo que quem comprou aqui se deu bem, porém será que não é hora de começar a realizar uma parte disso? A gente vai discutir sobre isso daí. Eu também vou falar bastante sobre o fluxo de ordens, o que é que está acontecendo no mercado nesse exato momento, beleza? Fica aí, eu vou passar a intro rapidinho, já volto. Vamos lá, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Isso aí ajuda bastante o YouTube a entender que estamos fazendo um bom trabalho e dessa forma o nosso conteúdo é melhor distribuído pela plataforma. Além disso, te convido, por favor, quando terminar aqui o vídeo, comenta o que vocês acham. Tem muitas pessoas que consomem o nosso conteúdo, mas não participam muito com os comentários, seja em live, seja nos vídeos. Isso daí é muito importante para a gente entender quem é que está aí nos assistindo e pessoas que às vezes a gente não vê o nome. Então, se puder, faz esse esforço pelo trabalho que a gente vem fazendo aí com vocês e que a gente se amarra e gosta bastante de tudo que a gente faz aqui na Traders, beleza? Vamos lá, galera, sem muita fofoca, vamos direto aqui para análise, beleza? Gente, será que eu começo através dos níveis-chave? Vamos inverter, vamos hoje começar através dos níveis-chave e depois eu falo a respeito das contagens e entro dentro da questão de fluxo e por aí vai, tá? É a primeira vez que, desde aquele fundo lá do dia 5 de março, que a gente tem realmente a quebra de algum fundo estrutural anterior, né? A gente vinha aqui numa tendência de topos e fundos ascendentes, absolutamente todos os momentos, se vocês notam aqui, topos e fundos ascendentes. E aí a gente faz um fundo superficialmente mais baixo do que esse anterior aqui do dia 12, da terça-feira, e depois a gente consegue avançar isso daqui com mais força, né? E aí o que é que acontece? Se a gente olha aqui dentro de uma hora da vida, um tempo gráfico de uma hora, a gente tem, sem sombra de dúvidas, aqui uma quebra de estrutura dentro desse tempo gráfico. Se a gente olha para tempos gráficos maiores, pessoal, é incontestável que a gente ainda se mantém dentro de uma tendência de alta extremamente agressiva, né? É realmente algo bem característico de onda 3, de bull markets e por aí vai, né? Mas aí é que está a grande questão. Será que isso daqui já é o fim de uma... Será que isso daqui já é o fim de uma correção ou será que a gente não precisa de um complemento, seja até mesmo uma falha de rompimento aqui abaixo desses 65 mil e por aí vai? Bem, o que é que acontece? Tendo em vista, eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões que foram facilmente observadas aqui. Eu posso até mostrar o que eu cheguei a enviar no Discord, né? Eu acho que eu nem preciso falar muita coisa, mas eu mandei aqui na minha aba de análise aqui dos tradeiros que a gente tinha um puto de um delta. Eu acho que eu nem sequer escrevi nada porque tinha muito... O Chaka estava fazendo live na hora, né? Então, para não atrapalhar, eu acabo não enviando análise nesses momentos. Mas aqui a gente tinha 49 milhões em delta positivo no mercado spot e 231 milhões em delta positivo no mercado de futuros, tá? Dentro de um contexto em que os CVDs estão sempre comprando e distribuindo muito pouco. Então, qualquer sustentaçãozinha do preço com algumas ordens relevantes em conjunto, né? Isso aqui é o agregado de todas as corretoras, tem tido facilidade de segurar o mercado nesses últimos dias, né? Já o lado contrário, quando o pessoal está colocando muita ordem de venda,
eles têm uma dificuldade maior de conseguir segurar a tamanha agressividade que o preço ele está mostrando para a gente graficamente, né? Então isso daqui faz com que seja um suporte importante, porém, notem que eu enviei isso aqui às 5h10 e aí quando foi às 7h42, o jogo inverteu, né? Depois daquela agressividade do preço lá para baixo, a gente sobe numa estrutura de 3 ondas, ou seja, bem característico de um ABC. E aí a gente visualiza aqui no gráfico 263 milhões em delta negativo para o lado do mercado à vista, o mercado spot, né? E 156 milhões para o mercado de derivativos. Então, exatamente o que conseguiu segurar o preço aqui, fora, obviamente, a limpeza do mercado, né? Porque muito open interest saiu do mercado, a gente viu que tinha muita gente shortando ali aquele fundo dentro do ExoCharts. Então, foram questões que fizeram com que o preço ele tivesse essa reação, só que chegando aqui, pessoal, eu também cheguei a enviar no Discord, eu acredito que dessa vez aqui dentro da aba do... Aqui, ó. Operando cenários, enfim, eu mostrei para eles alguns cenários em Elliott e mostrei aqui que isso daqui era um ponto extremamente técnico no gráfico, além de existir uma pressão vendedora muito grande. A gente tá falando da TGP, né? A região de 618 traçada do topo lá, do topo do mercado até o fundo. Então você pega aqui a região de 618 a 666, é a região que a gente utiliza. E eu coloquei um stop bem curto aqui até os 72.565. E aí o preço simplesmente segurou naquela região, não pegou o stop e aí devolveu aqui 10%, gente, 10%. Então, obviamente que quem shortou depois dessa demonstração de fraqueza do preço, perdendo aquele fundo ali anterior, quem shortou aqui se deu muito bem. E aí hoje de manhã a gente vê exatamente aquelas mesmas configurações que fizeram o preço segurar ontem no fundo e no topo, a gente visualiza essa mesma questão acontecendo aqui próximo àquele fundo, né? Então, a gente compra bastante, a gente tem uma liquidação significativa próximo desse fundo e nos fundos anteriores, né? Antes dessa última falha de rompimento aqui. Uma pressão compradora muito grande que sustenta o preço e um contexto em que a gente já tinha finalizado no mercado 5 ondas para baixo. Então, se vocês notarem, não necessariamente eu preciso ver isso aqui como um impulso comum, como 1, 2, ou como 1, 2, 3, 4, 5, porque aí seria invalidado porque a onda 4 ela bate aqui nessa onda 1. Mas eu posso ver isso aqui como uma diagonal, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Inclusive, é mandatório, é obrigatório que a onda 4 ela teste a região da onda 1. Então, você tem uma diagonal que pode estar formando aqui uma onda A, né? Podemos estar em busca de uma onda B para possivelmente uma onda C. E aí a gente está finalmente chegando aqui dentro de alguns níveis que eu considero níveis-chave no gráfico, né? Quando eu tracei lá do último topo, de fato, até esse novo fundo, a região de 68, a mesma que segurou o preço ontem, ela está aqui nos 70.487 e mais um pouquinho aqui acima a gente vai ter o preenchimento de diversas ineficiências que foram deixadas através dessa agressão aqui por parte dos ursos no mercado. Além de você ter aqui uma zona de oferta no 2 horas baseada em SMC. Então, essa região aqui como um todo é uma zona chave aqui para o preço, certo? Porque são vários key levels, vários níveis-chave que estão em confluência. Então, o range entre os 70.500 e os 72.400 é uma zona de distribuição, ao meu ver. Ah, Maroja, mas se isso daqui for de fato um fundo, cara, eu não estou vendendo todos os meus bitcoins. Eu estou vendendo uma parte deles, que na verdade a gente não vende, né? Muita gente fica falando besteira aqui pra gente no YouTube porque a gente fala que a gente shorta, mas eu já cansei de explicar e fica até chato de ter que repetir isso várias vezes. A gente shorta contra os nossos bitcoins comprados. Então a gente não está tendo risco de ser liquidado, a gente não está colocando nossos dólares em jogo. Muito pelo contrário, a gente tem muito bitcoin comprado, então a gente precisa shortar no mercado derivativo sem alavancagem para que a gente possa proteger aquele nosso ativo. Beleza? Porque aí, dessa forma eu vou consolidando o meu lucro. E aqui é uma região em que eu acho que faz total sentido consolidar o lucro, porque se o preço ele vem aqui de novo, eu recompro. Ah, Maroja, mas se a gente subir direto e varar esses teus níveis aí igual manteiga, pô, não tem problema, gente. Chegando aqui em cima, primeiro, ultrapassando essa região, eu já estopo uma pequena parte,
Aqui, possivelmente, eu monto de novo uma posição de proteção. Por quê? Porque eu vou estar muito próximo do topo. Então, o risco-retorno vale a pena. Afinal, a gente tem uma demonstração de fraqueza do preço, uma demonstração de força por parte dos usos, e você tem um ponto de swing, né? Um ponto de virada do preço para que seja o teu ponto de invalidação. Então, vender nessa região aqui, para mim, também faz total sentido. Então, primeiramente, com mais força aqui, tá? Se isso daqui não segura, a probabilidade disso aqui segurar se torna menor, mas eu nunca ignoro quando a gente chega muito próximo de um topo ou de um fundo. Eu sempre coloco uma fichinha ali no jogo, porque o custo dessa ficha acaba sendo muito barato, tá entendendo? Então, é isso. A primeira demonstração que eu queria ver, que eu até comentei hoje mais cedo lá com o pessoal, era o preço ultrapassar 68.849 para ser um sinal de força maior por parte dos touros, né? Porque se vocês notam aqui, isso daqui é, sem sombra de dúvidas, um nível chave, né? Ó, um teste, 2 testes, 3 testes, 4 testes, 5... Aí aqui a gente testou de novo, né? Isso aqui podia até cair um pouquinho de nada e vir aqui, mais ou menos. E aí a gente conseguiu ultrapassar essa região e a gente tá subindo com bastante força. Mas, assim, é bonito o movimento, né? Um movimento forte, um movimento rápido. Mas enquanto que o preço não ganhe o topo, a probabilidade maior, não estou dizendo que é o que eu quero ou que eu vou dar all-in nisso, não tem nada a ver com isso, gente. É só gerenciando o risco. Mas devido a essa demonstração de fraqueza aqui do preço e o fato de termos caído em 5 ondas e não em 3, a maior probabilidade é que o preço ele não renove essa máxima ou que pelo menos ele tenha bastante dificuldade em fazer isso. Até porque aquela mesma questão das ordens que eu estava mencionando para vocês, elas estão começando a aparecer aqui de forma muito agressiva conforme eu comecei a gravar esse vídeo. Então se a gente sobe um pouquinho mais, pode ser que isso daqui fique até mais extremo, né? Então isso aqui é uma região de extrema cautela, beleza? Se você conseguiu comprar aqui, gente, a gente tá falando aqui já em 7,34% de alta. Esse mercado tá maravilhoso. A gente vende, o mercado cai, a gente compra, o mercado sobe e não é alta de 1%, 2%, são altas de 6, 7, 8%. Então tá muito bom isso, gente. Tem que tirar proveito do mercado, não é holdar e acabou. Assim, você pode até fazer isso, mas não sei porque é que você está fazendo aqui nesse canal, porque a gente não... Essa não é uma metodologia nossa, tá? Aquele nível que eu marquei ali no meu gráfico como as ineficiências preenchidas seriam nós preenchermos aqui todas essas regiões em que nós deixamos esses níveis que nós chamamos de single print, tá? Que existe uma série de regras para que eles sejam plotados aqui nesse gráfico, não vou entrar nessas questões técnicas, mas quando a gente preenche essas regiões, normalmente a gente tem algum tipo de reação, né? Então a gente já preencheu aqui uma boa parte, tanto é que ele não está mais sendo plotado aqui embaixo, mas ainda resta isso daqui entre os 70.800 até os 71.300 ali em média. Beleza? Agora vamos falar sobre Elliott e atualizar aqui, porque com esse movimento muita coisa mudou. No macro continua basicamente a mesma coisa, gente. Não temos grandes diferenças. Opa, deixa eu colocar isso aqui dentro, Key Levels. No macro, eu continuo acreditando que nós estamos dentro de um padrão bem bullish, de um 2, um 2 e um 2, e que a gente ainda está aí possivelmente dentro de 35% a 40% aqui do bull market. A gente nem chegou na metade dele ainda, ao meu ver. E a gente tem uma onda 2 intermediária, a gente iniciou aqui a onda 3 intermediária, só que a gente só terminou a primeira onda de grau menor e a gente terminou a primeira onda de grau minuto, tá? E aí é que está a grande questão, será que essa onda 2 ela já se formou aqui, ó, nos 65.683? Bem, para eu encontrar uma contagem que caiba isso, ela pode ser aqui também, né? Isso daqui ser mais um 2. Para eu encontrar uma contagem que caiba isso daqui, eu teria que forçar muito a barra, o que nunca é recomendado em Elliott, porque eu não estou fugindo das regras, mas eu tenho que meio que tentar relevar uma coisinha ou outra, entendeu? Para poder aceitar essa determinada contagem. E eu, particularmente, não gosto de fazer isso. Eu gosto que a contagem ela seja o mais técnica possível, que siga de fato as regras que estão lá dentro do livro, né? E aí, dentro desse contexto, o que é que eu consigo ver? Sim, gente, e só para que vocês entendam, para quem não sabe o que é que esse 1-2, 1-2, 1-2 significaria que nós ainda temos que cumprir com essa 3 de grau minuto, 4, 5, aí termina 3 de grau menor, 4 de grau menor, aí 5 de grau menor, que termina 3 intermediária, 4 intermediária e 5 intermediária. Aí sim, temos um topo do bull market, aí a gente vira para um novo bear market e por aí vai. Então, falta muito ainda e os alvos eles realmente são muito extremos. Então, essa é a minha contagem primária, tá?
falando assim no longo prazo, né? Mas aí quando a gente vai aqui para o curto, gente, aí existem algumas possibilidades, né? Deixa eu colocar aqui a contagem de uma aula, porque eu dei uma aula um dia desses. Deixa eu só tirar aqui esse flat. Bem, existe uma boa possibilidade de termos formado aqui um topo. Não necessariamente precisa ser essa 3 aqui de grau intermediário, que inclusive eu acho que isso daqui seria um grau a menos, seria uma 3 de grau menor. Tá? Mas podemos ter terminado aqui uma onda importante dentro desse topo com uma diagonal, tá? Formamos uma onda 4 aqui de grau minuto, que repetindo pode ser que isso aqui seja minueto e não minuto, ou seja, um grau a menos. E aí a gente tem uma estrutura de 1, 2, 3, 4, 5, que forma aqui uma diagonal expansiva. E aí a gente caiu aqui em 5 ondas, o que pode ter formado aqui apenas uma onda A, tá? Baseado nessa possibilidade de termos terminado de fato uma diagonal, então a gente surgem aí algumas possibilidades, tá? Tem uma que seria uma correção bem mais agressiva, que seria a possibilidade de termos aqui, de fato, ter terminado uma 3, seja em grau minuto ou em grau... ou seja em grau menor ou em grau intermediário. E aí a gente teria aqui uma correção bem mais severa. Isso daqui, esse fundo que foi formado hoje, seria apenas a onda 1, tá? Voltaríamos para uma 2, 3, 4, 5, formaria-se a onda A, B, e depois mais 5 ondas para formar a onda C, o que levaria um certo tempo aqui para terminar essa correção, que poderia nos levar lá para a faixa dos 50 e poucos mil dólares, tá? Não é a minha contagem preferida. Para quem está querendo entender uma possibilidade mais bullish, e que eu acho que isso daqui faz bastante sentido também, certo? A gente, ao invés disso daqui ser uma diagonal que finaliza o movimento, na verdade é uma diagonal que inicia o movimento. Com 1, 2, 3, 4, 5, a gente forma uma onda 1. Esse 5 aqui já foi o A. Falta aqui, a gente já está próximo do topo de um B e faltariam só mais 5 ondas para a gente formar um C e cantar pneu aí, seguir com o bull market. Eu gosto dessa contagem, tá? Eu acho ela tecnicamente bem interessante. Isso aqui foi algo que eu tinha desenhado até mais cedo, então esse movimento que está acontecendo aqui nesse momento ele é bastante esperado. Se ele começar a demonstrar muita força, sair varando tudo, aí vai começar a sair um pouco dentro da minha expectativa primária, mas eu também tenho uma contagem alternativa que permite que isso daqui seja um fundo formado, tá? Mas realmente não é muito bonito. São vários 1, 2 aqui dentro dessa tendência de alta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 que formam uma 3, e aqui eu tenho um tipo de flat muito feio, então eu tenho um estrutura de 3 e 5 aqui com a diagonal que finaliza o movimento, e isso daqui seria um 2. Mas até o momento só vejo aqui o preço subindo em 3, tá? Eu não vejo o preço até o momento subindo ainda em 5, tá? E aí essa contagem aqui que eu gosto muito, talvez seja atualmente a minha favorita, é que aqui a gente formou um topo de uma onda 5, que formaria uma 3 de grau minuto, tá? E isso daqui seria um A para um B para um C. E isso daqui foi apenas um 2 e falta 3, 4, 5. A gente vai parar aqui nessa faixa. Se for running flat, gente, tem 3 tipos de flat, né? Regular, running e expanding flat. Quando a gente fala no expanding flat, a gente está falando de um movimento nesse sentido. Quando a gente está falando de um running, é um movimento nesse sentido. E quando a gente está falando de um regular, a gente está falando em um movimento nesse sentido. Tá? Então, sem renovamento de máxima, tudo dentro do range, algo bem lateral. Aqui você renova a máxima, mas não renova a mínima, que seria o running. E aqui você tem um expanding flat, que você renova a máxima e depois você também renova a mínima. Algo que machuca muito o mercado, porque pega a liquidez de cima, pega a liquidez de baixo, e depois ele segue com a tendência primária, que seria, no caso, a tendência de alta, né? Então isso aqui tudo poderia ser apenas 1 para 1, 2, 3, 4, 5. Aí se for running, os alvos eles vão estar aqui nessa faixa dos 61, entre os 62.500 dólares até os 61 mil dólares mais ou menos. E se for expanding, aí a gente vai perder essa mínima aqui. O alvo mais provável é 168, que daria nos 57 mil dólares, ou seja, esse nódulozinho de volume aqui. Então você pega essa liquidez aqui atrás também de 58 e testa esse nódulo de volume. Então seria lindo. Então essas são as contagens que eu vejo hoje. Essa é a minha favorita, não necessariamente quer dizer que porque é a minha favorita que é que vai acontecer, né? E aí, faltando aqui para os key levels que eu falei só dos níveis chaves para cima, e o preço está começando a devolver aqui. Se a gente começar a devolver com mais agressividade, eu quero que vocês entendam quais são os níveis que eu acho mais interessantes para baixo, tá? Se a gente olha de forma bem fria aqui,
A gente sabe que existe a possibilidade disso aqui ser simplesmente um ABC e o preço parar aqui, ou até mesmo um running flat que vai de alguma forma terminar por aqui, ou o expanding que para lá embaixo. Então, para todos esses níveis, para todos esses cenários, eu quero cruzar esses cenários com os meus níveis-chave. E os meus níveis-chave, eles estão aqui. Captação de liquidez, né? A gente já captou a liquidez desse fundo, desse fundo e desse fundo. Está faltando pegar essa liquidez aqui dos 64.700. E eu também tenho aqui, logo embaixo dessa captação de liquidez, eu tenho duas questões que eu considero bem interessantes, tá? Um ponto de reversão diário no 63.771 e eu também tenho uma zona de demanda do 4 horas, mais o fato de ser a TGP. Então tem várias coisas que apontam aqui para essa região como uma zona de possível suporte. Isso daqui é ABC, isso aqui vai ser um fundo, né? A gente chegou aqui e encontrou muita demanda. Será que ela não fica ainda mais extrema se a gente chega por aqui? Então são essas questões que me vem assim à cabeça, né? Então, se vai parar aqui, se a gente vai continuar subindo, eu não tenho a menor ideia. Infelizmente, eu não tenho bola de cristal. Mas eu acharia maravilhoso que o BTC desse chance da gente comprar aqui mais abaixo, né? E tecnicamente falando, olhando para as contagens, o que é que mais faz sentido? Eu não vejo tanto sentido em ter um fundo aqui. Eu vejo sentido disso aqui ser um fundo para um pullback e depois ter uma continuação aqui abaixo. Mas eu posso estar redondamente enganado, tá, gente? Então aqui seriam os suportes interessantes, e aí se o negócio fica realmente mais extremo, a gente está dentro de um daqueles outros padrões que eu mencionei para vocês, com um A para um B para um C, aí o meu suporte mais interessante ele vai estar aqui nesses $50.000. Se a gente está falando do expanding flat, aí a gente tem esse nódulo de volume e essa liquidez dos 59.277. Então aqui seria uma puta de uma compra e puta de uma compra. Beleza, gente? É mais ou menos isso daí que eu estou vendo no mercado nesse exato momento. Esses são os cenários atualizados. Gente, se lembra, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, isso ajuda demais o nosso trabalho, beleza? E outra coisa, aquelas postagens que eu mostrei para vocês aqui do que estavam no Discord, uma boa parte delas foi da nossa área da afiliação, tá? Que é o Smart Trader, o plano Smart Trader que não é pago, gente. A gente só troca e faz 2 lives por semana, muito completas, com mais conteúdo do que esse daqui do YouTube, bem mais, sem sombra de dúvidas. E ainda alguns insights, e também estamos preparando algumas coisas legais aí para o pessoal. Isso tudo só em troca da afiliação da Bybit, que tem um link aqui embaixo. Então entra lá no Discord, vê lá a aba afiliação Bybit e também vê o link que está aqui embaixo para você criar a conta. Se você já tem uma conta, mas nunca se afiliou a ninguém, entra lá no Discord que tem lá as instruções para você mandar um e-mail para a Bybit que ele vai afiliar a sua conta à nossa, beleza? As regras também estão lá no site tradeiros.com.br. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima. Valeu!